Muito boa noite, minha Paraíba, começando frente a frente, a partir de agora, pela sua TV Arapuã. E o nosso convidado de hoje é o governador da Paraíba, João Azevedo, ele que chega aí ao seu 7º ano na trajetória de governador do estado da Paraíba, se prepara aí para o último ano do 2º mandato, em 2026, também com a perspectiva de disputar uma das 2 vagas para senador da República. Vamos bater um papo com o governador João Azevedo sobre a Paraíba de hoje e sobre suas perspectivas para 2026, a partir de agora, no Frente a Frente. Governador João Azevedo, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a você, Luiz, a todos que nos acompanham através do Sistema Arapuã Band. Para mim é uma alegria voltar aqui para a gente verdadeiramente conversar sobre essa Paraíba e falar, evidentemente, dos interesses que a população tem. Bom, temas não faltarão, né, governador? Mas deixa eu aproveitar aqui esse momento, dentro da perspectiva que o senhor tem desenhado para 2026, se eu deixaria o cargo agora no final de março, no começo de abril, para disputar uma vaga de Senado. E aí, provavelmente, não por falta de convite, mas essa pode ser a sua última presença aqui como governador no Frente a Frente para essa entrevista, não por falta de convite, naturalmente, mas em questão do próprio tempo. E eu queria que você pudesse traduzir para a gente, ao longo desse tempo todo, desde quando foi eleito governador da Paraíba pela primeira vez, em 2018, todo o seu primeiro mandato, chegando aí, concluindo esse 2º mandato. O que você traduziria, governador, esse tempo e essa história toda, do ponto de vista de vida pessoal mesmo, de João Azevedo, e naturalmente para a Paraíba? É claro que não é fácil você resumir, né, até agora 7 anos na condição de governador e tantos outros anos, quase 40 anos ou mais fora dessa condição de governador, mas exercendo atividades executivas pela Paraíba, né? Desde 1986, eu assumi o cargo de secretário da Prefeitura de João Pessoa pela primeira vez. E já vindo de projetos anteriores, como o projeto Cidade Porte Médio, coordenação do programa de habitação do antigo IPEP, construção do Valentina Figueiredo, enfim, tinha uma vida já dedicada à área de engenharia. E assumi em 1986 o primeiro cargo como secretário de Serviços Urbanos de João Pessoa na administração do prefeito Carneiro Arnaud. E de lá para cá, exercendo atividades sempre no executivo. Até que em 2018, nessa condição, né, me coloquei na condição de pré-candidato e obtivemos êxito naquela eleição, foi marcada por uma grande vitória. É claro que a partir daí começamos um trabalho, não foi fácil a história. Nada igual, ou seja, ser governador da Paraíba, nada igual a tudo que o senhor tem passado antes. Absolutamente diferente. Por maior que seja a experiência executiva que você tenha, e no meu caso era uma experiência considerável de tantos anos na gestão pública, me dava o conhecimento da gestão pública como um todo, mas claro que na condição de decisão, da tomada de decisão, é completamente diferente. E claro, todo mundo lembra, eu assumi o governo numa turbulência muito grande no Estado, passava por um processo muito forte de intervenção na área de saúde, principalmente, e tivemos que tomar muitas medidas duras para que a gente pudesse, em 2019, chegar e finalizar o ano com minimamente as condições de verdadeiramente governar e fazer aquilo que eu pensava para a Paraíba em termos de planejamento. Começamos o ano de 2020 e, claro, nós somos surpreendidos, o mundo foi surpreendido com uma pandemia. E tivemos que, mais uma vez, nos adequarmos àquela situação, àquela condição que a pandemia nos impôs. Mas foi ali, talvez, a maior descoberta de minha parte, e aí aquilo que me refere a uma questão muito que é pessoal, claro, que foi o enfrentamento da pandemia. Não foi fácil. Eu sempre digo que um dia aparecerá um competente escritor que escreva o que foi ser governador durante a pandemia
onde nós tínhamos um governo federal que era negacionista, que não nos dava apoio, e que o Nordeste como um todo, através do Consórcio Nordeste, teve que se unir de uma forma muito grande e dar resposta. Hoje, eu encontro pessoas na rua que ainda me abordam e dizem: governador, obrigado pela forma como o senhor conduziu a pandemia. Hoje talvez seja fácil fazer essa leitura, mas naquela época, claro que não foi, e foram muitas noites sem dormir. Mas passou 2020 e 2021. E as medidas que nós tomamos e adotamos, a postura que nós adotamos durante esse período, permitiu que o Estado rapidamente retomasse o seu crescimento. Em 2022, a gente já teve um resultado extraordinário. Basta olhar o PIB. Se você pegar o PIB da Paraíba de 21 para 22, ele cresceu 9,9%. Isso é um crescimento extraordinário que nós tivemos. E, a partir daí, foi sim a reconstrução desse Estado naquilo que se refere, primeiro, à gestão fiscal, para que a gente pudesse, através da sua organização, porque durante um momento de 2019 até 22 nós não tivemos apoio dos bancos nacionais, por questões políticas, por questões de interpretação equivocada da presidência da República na época. Nós não tivemos apoio dos bancos institucionais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, nada. E tivemos que fazer um ajuste tão forte que permitiu que o Estado tivesse condições de realizar operações de crédito, por exemplo, com instituições fora do Brasil. Então, naquele momento, nós fomos para Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Hoje o Estado tem a Agência Francesa de Desenvolvimento. A gente tem operações com o NDB, que é o Banco do BRICS. A gente tem operações com o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura. Tudo isso porque o Estado foi tão ajustado na sua gestão fiscal que abriu as portas para todos esses entes que participam do financiamento público. E a partir daí, nós conseguimos realmente colocar o Estado numa condição e numa capacidade de investimento que eu lhe digo que eu jamais nem imaginei. Então o Estado é um Estado que tem hoje uma poupança que é maior do que a sua própria dívida. É um Estado que nos últimos 5 anos atingiu nota A, que é a CAPAG-A, dada pelo Tesouro Nacional. E esse ano, inclusive, nós somos contemplados com um mais depois do A. Nós somos A mais. Só um parênteses para tirar uma curiosidade, que se debate muito nas ruas, e aí tem a oportunidade de você ter uma palavra oficial sobre o tema, que é quanto o governo da Paraíba tem em caixa, tem dinheiro. Se fala muito no meio da rua, se fala muito assim, o governo está abarrotado de dinheiro do ponto de vista de recursos públicos. Que número é esse para a gente entender? Não há essa coisa de estar abarrotado. O Estado da Paraíba tem absolutamente recursos para honrar todos os seus compromissos, honrar o pagamento de todas as obras que nós anunciamos. Quando a gente licita uma obra, eu tenho convicção, certeza absoluta de que essa obra será executada, e se houver algum problema não é por falta de recurso, para honrar todos os compromissos que nós temos com a dívida pública do Estado. Ou seja, o Estado não tem dinheiro sobrando, tem dinheiro guardado que está devidamente comprometido com todo o planejamento que esse Estado tem e que está feito o planejamento até dezembro de 2026. Pronto, eu ia perguntar até abril de 2026, confirmando a perspectiva da sua disputa ao Senado, o senhor deixando o governo em abril de 2026, que cenário financeiro e orçamentário é esse que o senhor deixa para Lucas Ribeiro? Lucas Ribeiro terá, de abril de 26 a dezembro de 26, que inaugurar a obra, entregar obras que nós estamos iniciando, muitas delas agora, iniciaremos agora também no início de 2026, mas com a tranquilidade de governar com recurso suficiente em conta para pagar todas as obras efetivamente contratadas. Essa é uma garantia que eu dou, porque eu tenho conhecimento do que nós estamos fazendo. Então, esse Estado que conseguiu ter essa condição de gestão fiscal, evidentemente que criou um ambiente de negócio que é hoje inegável. Se você pegar o relatório do Instituto Mackenzie, que 15 dias soltou um relatório, mostra que a Paraíba é o primeiro estado do Nordeste e o 5º do Brasil em liberdade econômica. Ou seja, que é fácil investir. Por quê? Primeiro, tem relações institucionais muito sérias, republicanas com todos os empresários que aqui chegam, que o processo é desburocratizado para investir e que a gente conseguiu, claro, foi esse ambiente de negócio tão
Então, assim, dentro dessa condição de competitividade até com outros estados, que o CLP estabelece que nós somos o estado mais competitivo do Nordeste. E por quê? Porque dos 10 pilares que eles analisam, segurança, educação, inovação, governança, enfim, saúde, um conjunto de pilares, nós somos, aqui no Nordeste, primeiro, segundo, terceiro, em praticamente todos os itens, e tem 2 itens que nós somos em quinto, dos 9 estados. A pior nota nossa é estar em quinto lugar em um dos 10 pilares que representa. Na verdade, dentro dos pilares que são analisados, existe, por exemplo, eficiência da máquina pública. Ora, você quando analisa esse pilar, ele tem vários indicadores. E tem alguns indicadores que não são de responsabilidade do Estado. Vou lhe dar um exemplo. Custo do judiciário. O custo do judiciário não somos nós que controlamos, é o próprio Poder Judiciário. Como aqui na Paraíba tem um relativamente alto custo judiciário, ele puxa para baixo a nota. Isso é um processo de análise que o CLP faz. Então, dentro desses 10 pilares, nós não temos nenhum pilar em que nós sejamos menos do que quinto lugar. O restante tudo é primeiro, segundo e terceiro. Então, nós somos o estado mais competitivo do Nordeste pelo CLP. E como é bom a gente ter uma gestão que ela é avaliada por entidades e organizações sérias de fora. Porque a autoavaliação, às vezes, pode até apresentar relatórios tendenciosos. Mas quando você pega, por exemplo, o IPS é Índice de Progresso Social. Todo mundo que está em casa pode entrar lá na internet lá e pesquisar Índice de Progresso Social e vai achar um site chamado ips.org. Esse índice é um índice que foi desenvolvido lá na Universidade de MIT nos Estados Unidos e que hoje é utilizado e é muito conceituado, em que você demonstra e apresenta a qualidade de vida das cidades e dos estados. E é extremamente gratificante você olhar o mapa do Brasil e ver que os estados onde você tem a melhor qualidade de vida, está lá, é Brasília, é São Paulo, depois junto você tem Minas Gerais e tem Paraná e Santa Catarina, e num outro nível você tem Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e no Norte e Nordeste o único estado é a Paraíba, que atingiu um índice maior do que 60. Então, assim, isso é fruto, claro, isso é fruto de um conjunto de forças econômicas que atuam hoje na Paraíba. Não é só o governo, mas o governo cabe abrir e criar o ambiente. O polo turístico do Cabo Branco, o senhor coloca ele em que categoria nessa sua classificação aí? É o seu grande marco de gestão? O senhor considera isso? Eu não tenho dúvida que é uma grande ação. O polo turístico, porque o polo turístico foi pensado há quase 50 anos atrás. Há quase 50 anos atrás. Do governo Milton Cabral, depois com o governo Buriti, que começou efetivamente a tirar do papel, que depois parou. E nós conseguimos tirar, a duras penas, é verdade, tem que ser lembrado isso, não foi fácil, tirar esse imbróglio que era o polo. O polo era uma mistura de doações de terrenos para pessoas que não tinham condições de construir um hotel, um conjunto, muitas vezes, de ilegalidades em termos de registro de imóveis e de documentação, e que nós tivemos que sanar tudo isso para ter o que a gente tem hoje. Nós temos hoje 14 mil leitos de hotel contratados entre a Cinep e as empresas hoteleiras. Nós temos os 3 parques temáticos contratados. O Parque Aquaí, que é um parque aquático, que já no começo do próximo ano vai começar a operar. O WM, que é um conjunto, é um complexo, porque na verdade é um parque seco, é um hotel e um shopping que vai ali juntar. E o parque, que é Terra dos Dinos, já contratado em licenciamento. Então, o senhor participa como governador ainda de algumas inaugurações dessas? É provável que o Tauá, que é o maior resort, será inclusive o maior resort do Brasil, que é do Grupo Tauá, ele seja inaugurado em março. E aí em março, evidentemente, estarei ainda na condição de governador. Então... E tem previsão de novas marcas, novas empresas tem, sim, até a sua saída?
Quer revelar aqui? Deixar... Não posso. O programa é tarde da noite. Felizmente eu não posso, mas a Paraíba vai se surpreender com o empreendimento que nós vamos lançar na primeira quinzena de janeiro. Um novo? É um novo empreendimento dentro do polo, só que é um mix de utilização de hotelaria junto com outros segmentos da economia. Então, essa semana tive reunião já com o grupo empresarial, conheci o projeto. É um shopping? Tá belíssimo. Eu não vou poder adiantar aqui, porque realmente essas coisas ela merecem, claro, ter o impacto necessário quando for anunciado. Mas ainda tem espaço ali para isso? O que está faltando ali de espaço? Com relação a hotéis, são 4 espaços ainda. 3 referentes a hotéis executivos e que possam ter, como eu falei, essa pegada de mix, de você ter a hotelaria junto com um outro uso ali. E ainda tem um terreno à beira-mar, que é do grupo de Natal, que também já está trabalhando no projeto. Mas aí fecha ali o conjunto de hotéis que poderão ser construídos, e temos ainda alguns lotes, mas que vai ser muito mais para pequenos empreendimentos na área comercial, que a gente já vai estar trabalhando. Então, sem sombra de dúvida, o Polo Turístico Cabo Branco é um empreendimento gigante. Ali tem 2,7 bilhões da iniciativa privada sendo colocado. O governo do estado vai investir, fora o centro de convenções, que já investiu há alguns anos atrás, mas nós vamos investir 350 milhões. Então, é muito importante esse projeto. Se você pergunta se ele é o mais importante da gestão, eu não sei responder. Sinceramente, eu não sei responder, porque eu tenho dito, e digo isso com muita frequência, talvez como ato da gestão, como decisão governamental, o polo é muito grande. Mas o que nós vamos começar a implantar agora, talvez seja a marca maior, e eu acho que o maior legado que a Paraíba vai receber do nosso governo será esse Centro Internacional de Computação Quântica. Esse Centro Internacional de Computação Quântica que nós vamos começar já a partir de janeiro de 26, a começar essas instalações, e que nós tivemos a semana passada 3 reuniões, primeiro com grupos chineses e com a embaixada chinesa, o embaixador da China no Brasil veio para cá, para que a gente formatasse todo esse projeto. Esse verdadeiramente é um projeto que conecta com o futuro. As pessoas não têm dimensão. Quando fala em computação quântica, certamente muita gente vai dizer, mas o que é isso? E por que o governador está dizendo que é um marco até maior do que o polo turístico Cabo Branco? Pois é. Na verdade, nós estamos falando de uma transformação na forma como nós fazemos hoje, temos hoje essa relação com os computadores. Eu vou tentar ser mais claro. Tentar ser mais claro com relação a isso. Didático. A revolução que a internet trouxe para o mundo da informática, ela foi gigante. Mas a internet trouxe a comunicação, as possibilidades reais das redes, a possibilidade e tal. Mas o mundo hoje, ele tem uma quantidade de informação que está sendo acumulada pelos diversos processos computacionais, que precisa de instrumentos que aumentem a capacidade computacional, ou seja, que aumente a capacidade de processamento desses dados. Hoje, a quantidade de informações meteorológicas, por exemplo, ela é gigante, mas nós não temos computadores que sejam capazes de processar essas informações, que são uma quantidade enorme de informações, que poderia prever com antecedência determinados fenômenos da natureza e proteger as pessoas. Com a computação quântica vai ser possível sim você fazer isso rapidamente, porque a capacidade computacional é gigantesca. Você imagine que uma chave de proteção de banco que a gente utiliza hoje nos nossos computadores, 128 caracteres. Chave de segurança. Chave de segurança. Um computador hoje comum, ele levaria 3, 4 dias trabalhando direto para quebrar uma chave daquela. A computação quântica faz isso num minuto, 2 minutos. Porque a capacidade é gigante, gigante. E somente 10 países do mundo têm computadores quânticos. E nós conseguimos, por conta exatamente de uma outra ação no governo, que é o Rádio Telescópio Bingo, ter essa relação na viagem que nós fizemos à China.
abrimos essa possibilidade e que está se concretizando agora. Tivemos no Ministério da Ciência e Tecnologia, já assinamos o protocolo com o Ministério da Ciência e Tecnologia. O FINEP vai bancar 50% do projeto e o Estado vai bancar 50%, não é aquela contrapartidazinha pequena, será 50%, é um investimento de quase 80 milhões de reais. E, claro, assino nos próximos 15 dias já o contrato com a empresa chinesa que está montando esse computador para trazer para cá. Agora, governador, a propósito dessa instalação desse Centro Internacional de Computação Quântica, na semana passada, o senhor acabou tendo ali um encontro que surpreendeu a boa parte de quem acompanha a questão política aqui na Paraíba, porque de repente, depois da sociedade ter acompanhado um rompimento político entre o governador João Azevedo e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o senhor aparece ali no encontro na Granja Santana com o prefeito Cícero Lucena, dentro desse processo de cessão da Estação das Artes para que seja instalada essa computação gráfica. E a discussão faz dias aí que tem a discussão, não, foi um encontro, tem mais do que computação quântica, tem reconciliação, tem acordo, tem... Não sei. Que história, efetivamente, para a gente ficar entendendo, teve algum reflexo político para além da computação quântica naquele encontro? Não, absolutamente não. É preciso entender. Em julho desse ano, eu fiz um ofício à Prefeitura pedindo que fosse cedido para o Estado um prédio que não estava sendo ocupado, que estava lá verdadeiramente abandonado, sem nenhuma ocupação, e que passando por um processo de deterioração. E fiz esse ofício. Tivemos a oportunidade, inclusive, de visitar o prédio. O prédio tem as condições de abrigar o Centro Internacional de Computação Quântica e fizemos esse ofício. E esse ofício ficou rolando na Prefeitura. Enfim, foi feito o documento, mas não foi assinado e até então não tinha sido assinado. Essa semana eu recebi uma ligação do vice-prefeito que perguntou se nós ainda tínhamos interesse no prédio. Eu, inclusive, já estava viabilizando um outro prédio para colocar. E, claro, disse ele que sem problema nenhum. E o prefeito foi até o gabinete lá para que a gente pudesse assinar essa cessão. E lá na própria reunião, deixei muito claro que nós estamos hoje num processo de disputa eleitoral, mas que o interesse da Paraíba estaria acima da nossa disputa. Ali era um momento em que nós estávamos assinando um documento que tinha interesse para o Estado de ter esse prédio. E, evidentemente, eu acho que até pelos problemas que aconteceram com relação ao Ministério Público, né, do uso daqueles equipamentos, também era interesse da Prefeitura. E aí, nós assinamos esse documento. Hoje, o Estado já está de posse, porque no último sábado já teve uma visita lá do secretário Cláudio Furtado no espaço, junto com o secretário Deusdedit, para começar as reformas necessárias e lá. O que foi isso. E ficou muito claro que esse momento era um momento de interesse comum que estava resolvido. E que a disputa política, ela retoma no outro dia. É mais do que natural. Nós temos um projeto político, o nosso projeto político já está muito claro, já está definido, será com o vice-governador Lucas Ribeiro. Ninguém tem dúvida disso. E o prefeito Cícero já escolheu um caminho que ele está seguindo. E que seremos, evidentemente, adversários políticos. Agora, naquele caso, foi uma decisão administrativa e que eu acho que, para o Estado, era importante porque eu preciso de um prédio que já estivesse pronto e esse prédio está lá para a gente fazer reforma. Mas não passou e nem se tratou de política, nem tampouco de alianças políticas ali restabelecidas. Bom, no começo da nossa conversa, eu lhe perguntava, com base na sua trajetória toda de governador, e como é que o senhor traduziria esse momento todo, até do ponto de vista pessoal. E aí ele pergunta, a política é a coisa mais difícil dentro de uma exercício? O senhor é um técnico, sempre considerado um técnico e um gestor público nesse sentido. A política era a coisa mais difícil? Eu diria que não é que seja mais difícil. Mais incômoda? Eu diria que fazer gestão, cuidar do Estado, transformar a vida de pessoas para melhor, chegar com políticas públicas que verdadeiramente tenham feito a diferença na vida de tantas pessoas como nós fizemos na saúde, na educação, ela é mais fácil. Ela é mais fácil porque depende de decisão de governo de implantar. Então, quando você resolve fazer a ponte que liga Cabedelo a Santa Rita e uma outra ponte que liga Santa Rita a Lucena, é uma decisão governamental, mas que
é tomada em função de dados concretos, tem o recurso, como é que se faz e está lá resolvido. São desafios, mas desafios que... São desafios concretos que você pode medir, pode aferir e você sabe se a sua tomada de decisão for aquela, as consequências que teremos. E a gente dizia, no caso da ponte, que a gente iria transformar aquela região de Santa Rita depois da ponte. Certo. E já está sendo transformada. Ou seja, a matemática não trai. Ah, claro, é lógico. Mas quando você depende de convencimento, de discussão, de busca de convergência, você não tem a certeza, a convicção de que aqueles caminhos irão ser percorridos com as pessoas que muitas vezes estão junto com você. O caso do próprio prefeito da cidade é claro, nós estávamos num determinado momento alinhados dentro de um projeto. De repente, você está num outro projeto e pessoas se alinham a outras pessoas que antes eram oposição. Então, esse é o grande problema da política. E eu digo com muita franqueza, e talvez até com um pouco de romantismo no processo, que, infelizmente, a política, às vezes, é tratada apenas como um grande negócio. Às vezes, é tratada apenas com a tentativa de fazer uma análise apenas matemática, de números. As pessoas discutem muito pouco a própria ideologia, as suas próprias convicções, o que é que a gente pretende fazer com um Estado que atingiu um patamar tão importante de desenvolvimento, que tem uma renda hoje dos seus moradores muito maior do que era antes, um Estado que gerou 1.300.000 empregos de 2019 para cá, um Estado, como eu disse, que é o Estado que tem a maior liberdade econômica, um Estado que tem um PIB que cresce a todo ano acima da média nacional, da média regional, um Estado que verdadeiramente conseguiu atingir índices da educação e índices na segurança. Recebemos recentemente o ministro Lewandowski, que teve a oportunidade de entregar equipamentos aqui, mas que teve a oportunidade também de conhecer os nossos números e ficar impressionado como os investimentos nos centros integrados de comando e controle que nós fizemos em João Pessoa, Campina Grande e Patos, refletiram na melhoria dos índices que a gente tem. Como é bom imaginar um Estado que tem uma política de proteção para as mulheres, que nós desenvolvemos através do programa Patrulha Maria da Penha desde 2019, a ampliação da rede de casas de acolhimento, o programa Antes que Aconteça, que a senadora Daniela Ribeiro desenvolveu inicialmente no Senado e que hoje é uma política nacional e que traz para Paraíba aqui 51 casas lilás para receber e acolher essas mulheres vítimas de violência. Ou seja, isso tudo é esse Estado que está aqui. Mas tudo isso é de decisão política. Precisamos, durante todo o apoio da governabilidade que a Assembleia deu, e é importante entender que a vida das pessoas só é mudada através da política. A política em si, e quando eu falo da política, é aquela política pública, e que você discute a política com interesse maior. Mas aí, infelizmente, tem essa relação que não é fácil, claro. Mas... E aí eu queria pegar exatamente dois episódios desse ano de 2025, lá na Granja, excluindo esse encontro aí sobre a computação gráfica. Um em janeiro, onde estavam todos da base governista ali reunidos, inclusive de mãos dadas, projetando uma unidade para 2026. Nessa reunião, Cícero Lucena e Léo Bezerra. Meses depois, já mais próximo, o senhor teve um encontro de 15 minutos com o prefeito Cícero Lucena, de certa forma ali oficializando esse distanciamento, esse rompimento, quando ele falou que era candidato ao governo do Estado. Pessoalmente falando, governador, como é que o senhor se sentiu? Qual foi o sentimento? Não pergunto ao político João Azevedo, ao governador João Azevedo, mas pessoalmente, como é que o senhor sentiu essa postura do prefeito Cícero Lucena? O que é que o senhor esperava dele como pessoa? Na verdade, eu esperava e contava, como sempre, esperava que nós estivéssemos juntos nesse projeto. Até porque este projeto, o projeto da cidade de João Pessoa, nós ajudamos a construir. É claro, foi um projeto feito de muitas mãos. O governo do Estado tem uma atuação dentro de João Pessoa que não precisa ser dita. O que nós fizemos de mobilidade, o que nós fizemos de políticas públicas, de ajudar em todas as áreas, isso é natural e é do conhecimento público. E fizemos isso, e eu não fiz isso pelo prefeito, é bom que se diga. Eu fiz isso pela cidade de João Pessoa, como eu faço nos 223 municípios da Paraíba. Não se faz
política pensando em liderança. Se faz política a partir da demanda que surge de cada município. Então, nós fizemos isso porque tem uma grande demanda, mas isso fazia parte de um contexto que era um grande projeto. E de repente alguém chega por uma decisão pessoal, puramente pessoal, decide que não vai estar mais naquele projeto. É muito estranho. Segundo, que se associa a pessoas que há uma semana antes criticava por ser oposição. Então, assim, é isso da política que eu acho que, de certa forma, frustra para quem está na política com a intenção verdadeiramente de transformar a vida de pessoas. Eu entrei na política com essa função. Eu tenho, para mim, essa leitura de que fazer gestão pública é, acima de tudo, mudar a vida das pessoas e como entender isso como uma missão. Eu tenho uma missão mesmo de vida, de fazer com que essa gestão seja a melhor possível. E quando eu chego no interior, lá numa casinha, lá isolada na área rural, e que de repente a gente colocou um ponto d'água naquela casa, e eu vejo a pessoa abrindo uma torneira e usando uma água, que passou a vida inteira carregando água em cima, no lombo de um jumento, de não sei quantos quilômetros de um açude para botar na casa, nós estamos transformando a vida dessa pessoa. E esse é o sentido maior de fazer gestão pública, é você cuidar das pessoas. E quando a gente consegue isso, eu acho para mim a maior realização. E quando a gente vê tudo isso sendo reduzido ao interesse pessoal ou uma disputa pequena, isso verdadeiramente é frustrante. Então, essa parte da política, eu acho que a gente precisa rever. Eu acho com certeza é preciso rever, até porque se você ampliar agora isso a nível nacional, você vai ver que o próprio Congresso hoje se perde em discussões pequenas, deixando os grandes temas nacionais de serem discutidos. Temas que poderiam mudar e garantir desenvolvimento sustentável para esse país e que muitas vezes são esquecidos porque está se discutindo a pequena coisa da política. A política é muito grande. A política é a única forma de transformar a vida das pessoas, mas tem que ser praticada com um olhar não do interesse pessoal, mas do interesse coletivo. Agora, governador, o que faz o senhor acreditar e apostar que o vice-governador Lucas Ribeiro tem a total capacidade de dar continuidade a esse projeto que o senhor defende, também destaca aqui? Que garantia o senhor tem do ponto de vista técnico e do ponto de vista, inclusive, político de lealdade, porque o próprio prefeito de Solucena, quando falava que deveria ter sido ele o escolhido, além de mencionar pesquisas e tudo, ele fala que teria ali essa capacidade, tanto administrativa quanto do ponto de vista político, de dar a Paraíba e dar a João Azevedo esse retorno mais correto. Eu não tenho dúvida nenhuma que Lucas terá a capacidade de tocar esse estado. Primeiro, pela dedicação que Lucas demonstra na condição de vice-governador. Você não vê em hora nenhuma Lucas acomodado, ele rodando o estado, aí ele entregando obra, porque eu não tenho agenda suficiente para entregar as obras que a gente tem. Então, Lucas vai representando o governador, representando o nosso governo. Ele conhece e se dedica a estudar cada vez mais o que está acontecendo no estado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. E tem uma vontade real de fazer e dar continuidade a esse governo. Então, para mim, isso é uma questão que eu não coloco nunca como dúvida, porque eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho de Lucas, ele será e terá plenas condições de tocar. E tem um outro aspecto que é preciso entender em gestão, e aí isso eu converso muito e a gente tem, eu acho que a idade e a experiência mostra, e a gente aprende, primeiro que ninguém faz nada sozinho. Você faz gestão com um grande time de governo. O que nós estamos conseguindo de conquistas, de vitórias nesse governo, não é exclusivamente por decisão do governador. Eu tenho um time de governo que verdadeiramente aposta e vai junto naquela condição de liderança. Aí é natural que o governador exerça essa condição de liderança. Mas muitas ações são desenvolvidas, claro, a partir de ações até às vezes propostas pelo secretário que trazem que você compra a ideia. A semana passada eu estava lá na praia fazendo a abertura do Aruanda Praia.
Festa Aruanda. O Aruanda Praia o Aruanda é um festival de cinema que tem na Paraíba há 20 anos e que hoje é referência nacional. Mas há poucos meses atrás eu fui apresentado por Lúcio Vilar a um projeto que ele levou para a gente, que era levar o Aruanda para a praia, em que a gente tivesse cinema e música associada, em que pudesse passar um documentário sobre um determinado artista e tivesse um show musical com as músicas daquele artista. Se ele ainda tivesse atividade com o próprio artista, se não com outros artistas cantando música. Então, a abertura do Aruanda, que foi na praia no dia 4 de dezembro, com um show voltado para homenagear Raul Seixas, foi um negócio extraordinário. Isso é uma nova ideia que surgiu a partir exatamente de pessoas que trouxeram e a gente... Aí, claro que vai ter para cada gestor a sensibilidade natural de você identificar se é um bom projeto, se tem viabilidade econômica, se vai trazer benefício para a cidade, para você apostar. Por isso que eu digo, o que a Paraíba é hoje não é graças exclusivamente ao governador. Eu nunca falo na primeira pessoa. Toda a vida eu falo sempre dizendo nós realizamos, porque verdadeiramente o meu time de governo, aí é meu mesmo, meu time de governo fez a diferença pela Paraíba. E aí é cada um na sua área fazendo a diferença. Bom, o senhor falou em música aí, o senhor deu recentemente, quer dizer, anunciou recentemente que iria implantar ali o PCCR da Orquestra Sinfônica da Paraíba, que completou 80 anos. Fez também ali concedeu, quer dizer, também recentemente para os jornalistas, né, do estado da Paraíba. E naturalmente, certamente, muita gente acompanhando a gente, tem mais pedidos por aqui, desde a turma da Fundac, enfim, outros segmentos específicos do governo do estado. Como é que o senhor encerra, falando de funcionalismo e de categorias, como é que o senhor também encerra esse seu ciclo? O que é que o senhor destacaria? E o que é que tem de anúncio até março, inclusive até abril? Claro. Eu coloco aqui para que cada ouvinte nosso, cada pessoa que está assistindo, faça um levantamento, porque hoje é fácil fazer levantamentos desse tipo na internet, e veja qual foi o governo do estado que mais realizou concurso desses últimos 20 anos. Dos concursos que nós que já realizamos, que estamos hoje processando, e alguns que vão ser lançados agora, a partir de janeiro, nós vamos chegar a 20 mil vagas. 20 mil vagas. 20 mil vagas de pessoas que entrarão no serviço público pela porta da frente. Isso é um número extraordinário. Essa é a grande diferença da gestão que nós estamos fazendo. Esse foi um estado que buscou ao longo dos últimos anos sempre dar aumentos que fossem aumentos que atendessem a todas as categorias. A segurança pública sabe, todos que fazem a segurança pública da Paraíba sabem do esforço gigante que foi para que a gente pudesse incorporar toda a Bolsa de Desempenho que foi criada lá atrás, numa forma de apenas para quem estava na ativa receber e os reformados não recebiam, e que agora, em janeiro de 26, será absolutamente incorporada, deixando para trás esse medo de ir para a reforma e perder 30%, 35% do salário. Da mesma forma com os professores. Isso tudo são conquistas que nós tivemos para os servidores que, claro, isso vai ficar permanente na vida de muita gente. Agora, tem anúncio novo de concurso para janeiro, é isso que o senhor está dizendo aqui? Não, é concurso que a gente vai fazer, que já está trabalhando para agente penitenciário, né? O policial penal, que a gente vai lançar já nos próximos dias. E tem PCCR também até abril? O PCCR que nós lançamos foi o PCCR da Orquestra Sinfônica, porque, veja só, a história às vezes nos cobra determinados posicionamentos. A Orquestra Sinfônica tem 80 anos de fundada. 80 anos. 80 anos tem a Orquestra Sinfônica. Em 2019, no nosso governo, é que foi reconhecida como patrimônio imaterial. Em 2019. E agora, em 2025, nós conseguimos equacionar e levar para aqueles músicos, alguns que tocam na orquestra há 40 anos, essa condição de dignidade. Então, isso para mim é muito grato, eu fico muito feliz com isso. Com relação aos jornalistas, é porque havia uma diferença entre os jornalistas do Estado
e a EPC, que fez um concurso agora e cujos salários eram mais altos. E aí você criou categorias iguais com salários diferentes. E aí nós ajustamos, nós não baixamos a EPC, nós subimos o salário dos jornalistas do Estado para ficar no mesmo padrão da EPC. E é um ganho real, porque subiu aí 127%. Né? Tiveram um aumento de 127%. Então, isso tudo, eu continuo dizendo, é em função do que o Estado vai tendo condições de fazer. O PCCR da educação foi outra conquista extraordinária, de anos. E agora, recentemente, nós assinamos com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, um acordo bilionário do Fundef. De 98 a 2006, o governo federal deixou de transferir recursos do Fundef. E a gente vem numa luta, num processo judicial, discutindo isso esse tempo todo. E chegou agora, o presidente Lula determinou que a AGU chamasse os estados todos, e a Paraíba no meio também, e nós fizemos uma ação junto ao advogado-geral Dr. Messias, para que ele pudesse definitivamente encontrar uma equação. E fizemos um acordo. O Estado aceitou um deságio de 30% do valor, fizemos um acordo de 2,3 bilhões de reais que serão repassados para o Estado a partir de 2027 em 3 parcelas, 40% em 27, 30% em 28 e 30% em 29. Desses 2,3 bilhões de reais, 60% será destinado aos professores que eram professores neste período. Mesmo que hoje você não esteja mais no Estado, você vai receber. Mesmo que você já esteja aposentado, você vai receber. Olha aí que bacana. Se por acaso tiver falecido, a sua família vai receber. Nós vamos buscar cada um dos professores que estavam dentro do governo do Estado, fosse ele efetivo, fosse ele prestador de serviço, para receber aquilo que ele tem direito. Esse é um trabalho que nós vamos começar muito brevemente. Então, o funcionalismo público do Estado sabe que a relação nossa foi sempre de muito respeito, de muito diálogo e de muita verdade. Nós não enganamos ninguém. Quando podia, podia. Quando não podia, era dito não. Eu queria falar sobre 2 seguranças, a pública e a hídrica aqui no estado da Paraíba, mas vou deixar inclusive para o segundo bloco aí. Eu queria fazer pelo menos 2 perguntas políticas agora, vamos voltar ali para uma leitura política. A primeira delas vem a partir da declaração que foi dada pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que recentemente lá na Granja, num acordo, enfim, aderiu, confirmou o seu apoio, a sua permanência ali na base governista, mas ele disse o seguinte: olha, foi fechado nesse acordo que os 2 biênios da presidência da Assembleia estarão nas mãos dos republicanos. Isso procede ou não? Foi fechado nesse acordo que os republicanos já têm o direito adquirido desses 2 biênios de presidência da Assembleia? Não, foi discutido, evidentemente, que agora em 2027, primeiro é preciso entender que tem uma eleição em 26. Né? Supor, e não foi discutido nomes, evidentemente, foi discutida a possibilidade real do republicanos estar no comando da Assembleia. Isso é uma discussão. A outra discussão é com relação a nomes. Isso não foi colocado nomes, até porque é preciso que os deputados se reelejam, quem tiver intenção, para estar na disputa de 27. É mais do que natural. Eu não vejo problema com relação a isso, não, até porque durante todo o meu mandato, nós tivemos o presidente Adriano Galdino, que deu governabilidade ao Estado, em termos de Assembleia, tivemos as nossas diferenças, tivemos um momento de disputa, de discussão, mas com o respeito que é preciso ter. O que é importante é que, independente de nome, independente de quem esteja na presidência, garanta a governabilidade para o Estado. Certo. Esse sim é uma coisa que, para mim, é fundamental. Ou seja, tem a garantia, assim, teve a reivindicação ou o republicanos pleiteando, mas não foi cravado isso. Você não pode cravar em cima de pessoas, nem de nomes, de coisas que você não sabe sequer quem vai ser eleito. Mas isso não existe. O que existiu foi essa possibilidade e essa possibilidade foi aventada como natural. Essa é a questão. Agora, discutir nomes é preciso que as pessoas se elejam. Né? E é uma discussão e é um compromisso que tem que ser assumido, inclusive com o futuro governador. Imagine, isso é uma discussão de futuro
onde os atores precisam estar nesse futuro para poder discutir. Em cima do palco. Bom, por falar em disputa, tem uma outra queda de braço, essa é sim para as eleições de 2026, antes dela, que é o apoio do PT, quer dizer, a confirmação, a oficialização do apoio do PT. E aí, governador, recentemente o prefeito Cícero Lucena, que disputa esse apoio com o Lucas Ribeiro, com a base governista, teve com a presidente do partido aqui no estado, Cida Ramos, e ofereceu uma vaga na chapa majoritária, seja de senador, seja de vice, para o PT. A base governista tem condições de fazer isso? Vai entrar nessa disputa, nesse nível de abrir um espaço na chapa, nesse caso só tem a vaga de vice, para oferecer ao PT? Primeiro, eu acho que política não é leilão, não se trata disso. Política se trata de você sentar, tentar encontrar convergências com partidos e pessoas que possam caminhar com você em direção a um projeto único. Para mim, política é isso. Não é o simples fato de oferecer essa ou aquela vaga. Eu já tive reuniões, já tive 3 reuniões com a presidente Cida Ramos, discutimos muito, falamos muito sobre política. Eu acho que dessa última semana, inclusive em Brasília, teve uma reunião da Executiva Nacional, onde aqui a presidência estadual foi participar em Brasília. Ou seja, esse processo ele continua vivo, continua sendo discutido. Não tem definição nenhuma dada, evidentemente, com relação. O PT é um partido extremamente importante, o PT está no governo. É importante que se diga isso, porque às vezes as pessoas esquecem. Mas o PT está no governo. Tem secretarias no governo. Tem a Secretaria da Agricultura Familiar, comandada pelo nosso querido Frei Anastácio. Tem secretário executivo como o Bivac, é do PT. Tem secretário executivo da Juventude, lá na SEGEL. Ou seja, o PT está no governo, ocupando funções, construindo com a gente esse projeto que tem transformado a Paraíba. Então não há, de minha parte, nenhuma pressa, nenhuma preocupação de a gente ter essa discussão sendo levada para esse nível. Eu vou oferecer isso, eu vou oferecer aquilo para poder fechar isso. Não é isso não, gente. Política tem que ser tratado, volto mais uma vez. É preciso a gente discutir em cima de compromissos. Eu sempre votei no presidente Lula. Agora, será que todo mundo que está hoje discutindo outras chapas votou no presidente Lula sempre? Tem que ser feito esse levantamento ou não? As pessoas esquecem o passado? Rompe com o passado? Qual é a postura? Qual era a postura de outros candidatos? Qual é a postura do grupo que vai estar disputando essa eleição? Será que votaram sempre no presidente Lula? Eu sempre votei. A base governista, quer dizer, vamos lá, Lucas Ribeiro vai votar em Lula mesmo que o PT nos dê apoio? Porque hoje a deputada Cida Ramos falou que, quer dizer, a semana passada a deputada Cida Ramos chegou a mencionar que o PT poderia ter palanque duplo, Lula poderia ter palanque duplo aqui, embora tenha que oficializar uma das chapas. Essa questão da posição, o Lucas tem dito, inclusive, várias vezes, que quer, claro, fazer um governo com o apoio do presidente Lula, porque ele vê neste governo que hoje a gente coordena aqui na Paraíba, que o apoio do presidente Lula é fundamental. É fundamental. Essas relações que foram abertas entre Estado e governo federal a partir da chegada do presidente Lula à presidência da República é completamente diferente do que nós tínhamos antes. Então, imagine hoje o Estado. Eu não vejo outra alternativa, e é a alternativa política, de melhor nome, de melhor forma de fazer política do presidente Lula para a Paraíba, do que qualquer outro nome desse que está sendo cogitado aí. O que é que pode representar um candidato como Zema para a Paraíba, um candidato como Tarcísio para a Paraíba, um candidato como Ratinho Júnior para a Paraíba? Essas pessoas não têm compromisso com o Nordeste, gente. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso. E a minha opção por Lula é exatamente por isso, porque ele transformou esse país mais uma vez. Quando ele chegou, estava no mapa da fome, saiu do mapa da fome. Esse país tem batido recordes de geração de emprego. É um conjunto de fatores e políticas públicas que estão modificando o país. E nós, como nordestinos, sentimos isso na pele. E você vai deixar de ter uma escolha, fazer uma escolha dessa, por uma aventura
de alguém que não tem nem o olhar sobre o Nordeste que precisa ser dado, não cabe na cabeça de ninguém. O PSB vai para 2026 sem chapa para deputado federal ou não? Vamos aqui, o senhor responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo começar, 1 minutinho só, e a gente volta conversando com o governador João Azevedo. O Natal está chegando. Essa é a hora de arrumar a sua casa. Colchão casal de molas fica 719. Kit 6 portas é só 429,90. Ventilador Arno do Grande é só 189,90. Lavadora 13 quilos Electrolux é só 1.779. E o refrigerador Continental Duplex sai por 2.299,90. O Natal está chegando, comece a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de sonhar. Opa, tá botando o que aí? Tô botando internet. Diga empresa. Da Tele. E é boa, é? Boa? É a melhor do Nordeste. Poxa, e não vai repetir não? Nem precisa. Promoção Tele. 700 mega mais diesel é só R$ 99,90 e você ainda escolhe se leva Max ou Disney Plus. Ligue já ou chame no zap 0800 731 2020. Venha pra Tele, venha pra Tele. Band News FM João Pessoa. Você confere as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo, sintonizando 101,1 MHz no seu rádio. A informação atualizada o tempo todo, a reportagem em tempo real, a análise sem clichê e jornalismo independente e irreverente. Band News FM João Pessoa, 101,1 MHz. Em um segundo, tudo pode mudar. Uma emissora do Sistema Arapuã de Comunicação. O Natal está chegando. Essa é a hora de arrumar a sua casa. Colchão casal de molas fica 719. Kit 6 portas é só 429,90. Ventilador Arno do Grande é só 189,90. Lavadora 13 quilos Electrolux é só 1.779. E o refrigerador Continental Duplex sai por 2.299,90. O Natal está chegando, comece a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de sonhar. Estamos de volta. Hoje o governador da Paraíba, João Azevedo, contando tudo aqui no Frente a Frente. Rapidinho, governador, para a gente aproveitar esse finalzinho aqui. PSB tem chapa de deputado federal? Não tem? Gervásio Sai, Ricardo Barbosa, enfim, os nomes todos aí que são Poliana. Como é que está isso? Claro que teremos sim uma chapa forte. Vamos lutar e brigar para eleger 2 deputados federais. E assim, essa transição que nós estamos vivendo nesse momento, é evidente, como eu disse a você, às vezes a política, e principalmente em eleições proporcionais, ela às vezes se limita a fazer conta. E isso é muito triste para a política. E eu sempre acho que na condição de presidente do partido, eu tenho primeiro que trabalhar para fortalecer o partido. Estamos fazendo isso, nós teremos uma bela chapa para deputado federal, como teremos também para deputado estadual. Sem perdas de nomes. Sem perdas. Sem perdas de nome. E também tem o seguinte, se alguém que está no partido hoje deseja fazer uma caminhada fora do partido, o partido não vai obrigar, nem pode, nem tem condições de obrigar. Evidentemente que todo mundo assume ônus e bônus. Isso é natural. Na disputa, alguém que estando num grupo, ele não vai ter o benefício de estar no grupo, ele vai estar fora do grupo. Isso é muito claro para todo mundo. Então, não adianta aqui se vender ilusão. Quem estiver no grupo terá o esforço coletivo desse grupo para se eleger. Quem não estiver no grupo não terá esse esforço voltado para ele. Mas nós teremos sim uma chapa para disputa de federal e estadual. Já tenho marcado com o presidente João Campos uma reunião com os pré-candidatos à federal lá em Recife. Nós vamos ter um almoço lá junto com o presidente para que a gente comece a trabalhar já a partir de janeiro, fevereiro, verdadeiramente com os nomes já estabelecidos. Bom, segurança pública, pauta inclusive que do ponto de vista ideológico se apropriada pela direita no combate ao narcotráfico e uma narrativa de jogar para a esquerda, para gestões mais à esquerda, de certa forma flexibilizar com a questão da violência, da segurança pública, com a criminalidade e com o narcotráfico.
Que dados o senhor tem em relação à segurança pública na Paraíba? A oposição aqui no governo fala em salários de policiais enfim, também fala, incluindo o governo nessa história de flertar com a flexibilização em relação a isso. Como é que o senhor viu a operação lá do Rio de Janeiro para a gente começar a conversar sobre o tema? Por exemplo, essa recente lá no Rio. Na verdade, eu acho que aquele tipo de ação, ele não resolve a questão da violência. A questão da violência está muito mais associada à inteligência, aquilo que você possa fazer de atuação, como agora mesmo está acontecendo lá em São Paulo, 2 grandes operações, em que você vai na parte financeira das organizações. O crime organizado, veja o nome, crime organizado. Ele se organizou tanto hoje que ele está navegando por dentro das instituições que são legais. O crime organizado de São Paulo está na Faria Lima, dentro dos bancos, dentro das fintechs. Veja onde chegou. E você vai resolver isso entrando numa favela e atirando no povo? Não vai resolver dessa forma. Essa não é, aquilo é a ponta. Aquilo verdadeiramente é a ponta da violência. E a Paraíba tem feito o dever de casa? A Paraíba tem feito o seu dever de casa, basta analisar os números. Eu não faço nenhum tipo de observação quando a gente precisa ter a análise dos dados. Nós tivemos recentemente o ministro Ricardo Lewandowski, que esteve aqui na Paraíba, e nós tivemos a oportunidade de levá-lo até o Centro Integrado de Comando e Controle, que ele conheceu e ficou encantado como é que a Paraíba tem 3 centros daquele. E ele recebeu, através, inclusive, o secretário Jean Nunes fez uma apresentação detalhada dos números da Paraíba. Para você ter ideia, a Paraíba lá em 2011 tinha um índice de CVLI, que é crimes violentos, letais, intencionais, a cada 100 mil habitantes, de 43 a cada 100 mil. Hoje nós estamos em 22. Isso é uma queda sistemática ano a ano. Se você for para a região de Campina Grande, o número de CVLIs é em torno de 10, 12. Isso é índice que tem em países extremamente desenvolvidos. Se você fizer uma análise do que aconteceu na Paraíba até 2018, em crimes principalmente voltados a assaltos a bancos, a lotéricas, tivemos anos, lá como 2016, que tiveram 120 crimes cometidos contra agências bancárias e agências lotéricas. Sabe quantos nós tivemos depois que nós assumimos em 2019? Criamos uma delegacia especializada, colocamos a inteligência para trabalhar. Durante todos esses anos, de 2019 até hoje, nós tivemos 91. E no período anterior, nós tivemos mais de 500. É com inteligência, é com investimento, chegando verdadeiramente aonde precisa chegar. Não tem um policial da Paraíba hoje que não tenha seu equipamento mais moderno possível para enfrentar a criminalidade. É a pistola Glock, é a pistola Beretta, o equipamento de proteção individual, é um carro com ar-condicionado, com condições, são drones que a gente tem disponibilizado para todo canto, são os centros integrados de comando e controle, são câmeras corporais que estamos colocando, ou seja, existe uma infraestrutura. Fora isso, é preciso preparar as pessoas. Talvez as pessoas que estejam em casa nem tenham ideia, mas a Paraíba já teve um tempo que um policial dava 3 tiros de um revólver 38 e recebia um certificado como tivesse feito um curso de tiro. Hoje um policial dá 250 tiros reais e ainda através de sistemas que são hoje de realidade virtual, pratica ainda não sei quantos tiros. O senhor sabe quantas horas de curso um soldado da Polícia Militar faz de formação para poder ir para a rua? São 2.175 horas de curso. São 59 disciplinas que ele tem que pagar para se preparar para poder ir para a rua. É assim que a gente prepara a segurança pública. Nós colocamos dentro do sistema de segurança pública o maior número e fizemos o maior concurso da história da Polícia Civil. 1.400 profissionais. Estamos agora a 3ª turma se formando, porque 920 já estão dentro trabalhando. Já estão trabalhando. E mais 1.400 na Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Fizemos investimentos em 2024 de 2,3 bilhões de reais na segurança pública. E até novembro de 2025, investimos 2,5 bilhões de reais já na segurança pública. Essa é a realidade, os números. Agora,
Está tudo resolvido? Não, claro que não. O combate à criminalidade e às facções, ele é diário, é constante. Você aperta num canto, muda para o outro lado e você vai fazendo esse debate o tempo todo. Mas a segurança pública da Paraíba tem dado, sim, resultados. Governador João Azevedo, nosso tempo chegando aqui, concluindo, queria agradecer sua presença e informações, esclarecimentos aqui no Frente a Frente, a desejar aí um feliz 2026. Obrigado, Luiz. Obrigado a você, obrigado a todo o sistema Band de Arapuã, dizer que é uma alegria voltar aqui e poder prestar conta, poder fazer aquilo que é obrigação de qualquer gestor, prestar contas do trabalho, daquilo que acontece no seu estado. E para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aí, eu talvez não tenha outra oportunidade aqui de desejar um Feliz Natal, um próspero 2026, de muitas conquistas, de muita saúde para todo mundo. Então, um beijo no coração, que a gente possa continuar fazendo essa Paraíba cada vez maior e que nos orgulhe cada vez mais. Um abraço. Tá aí, João Azevedo, governador da Paraíba. A gente vai ficando por aqui. A você, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Galvão e amigos. Oferecimento Bet Nacional. Aqui você também é camisa 10. Baixe o app. E marque um golaço com Avoline, lubrificante com o T de Texaco. Seu time perdeu. Troca. Seu time ganhou. Tem troca que te dá mais emoção. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alto desempenho, máxima proteção e maior durabilidade do seu motor. Avoline, o lubrificante com Texaco. Vocês sabem que agora eu sou camisa 7, mas 10 mesmo é a Bet Nacional. Todo mundo que é craque está na Bet Nacional. Simples de usar, prática e segura. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Baixe o novo app, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Que hotel. Não é? Só R$740 no meu site favorito. O que foi? Você não usou o Trivago? Eu paguei 370. Você tem que usar Trivago. Ah, é? Mostra. No Trivago, você pode comparar preços de hotéis de mais de 100 sites. Inclusive o seu favorito. Mesmo hotel, mas uma oferta muito melhor. Ele não usou o Trivago. Eu não usei Trivago. Compare preços no Trivago e economize até 50%. Hotel? Trivago. Kit Kat agora é o chocolate oficial da Fórmula 1 e patrocinadora dos breaks do Gabriel Bortoleto. Have a break. Have a Kit Kat. O Natal está chegando. Essa é a hora de arrumar a sua casa. Colchão casal de molas fica 719. Kit 6 portas é só 429,90. Ventilador Arno do Grande é só 189,90. Lavadora 13 quilos Electrolux é só 1.779. E o refrigerador Continental Duplex sai por 2.299,90. O Natal está chegando, comece a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de sonhar. Band News FM João Pessoa. Você confere as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo, sintonizando 101,1 MHz no seu rádio. A informação atualizada o tempo todo, a reportagem em tempo real, a análise sem clichê e jornalismo independente e irreverente. Band News FM João Pessoa, 101,1 MHz. Em um segundo, tudo pode mudar. Uma emissora do Sistema Arapuã de Comunicação.
Chegou a hora de conhecer o campeão da temporada. A emoção vai rolar na última prova do calendário. Etapa Interlagos. Próximo domingo, meio-dia. Stock Car na Band. Vitor Roque. Agora aqui está mais parecido. O Bruno Henrique tem que ser mais para frente e o Vitor Roque mais aberto lá em cima. Seria, tá certo? Seria a posição dele. Revelação, Ryan, 5 votos. Que eu votei no Ryan. Melhor jogador, Arrascaeta do Flamengo, 7 votos. E melhor técnico, Felipe Luiz do Flamengo, 4 votos. Eu vou tentar... Eu tenho ela aqui, Gal. Se quiser ler aqui. Então, eu acabei decidindo. O Rafael teve 3. Não, tô dizendo a da CBF que você quer aí, né? É, eu quero daqui da CBF. A CBF mandaram, é igualzinha a minha. Travou aqui, não vem ninguém aqui para me ajudar. Mudou só o goleiro. Mas ficou... A nossa seleção ficou muito parecida de todo mundo. Sim. Vamos lá, vamos falar da seleção. Olha a seleção da CBF.